prezados diletantes, hoje nós vamos falar do filme Tess. Eu espero que vocês assistam, mesmo contendo alguns spoilers. Eu não acho que esse é um tipo de filme que essa coisa do spoiler faça tanta diferença. É um filme mais artê, né? É uma história baseada num livro do Thomas Hardy, que tem mais de 100 anos, mais de 150 anos. Então, não tem porquê, né, a gente ficar... Ah, meu Deus, eu vou ficar sabendo antes do negócio, não vai estragar o filme pra mim e tal. Mas esteja avisado, né? Se você é desse tipo, que não aguenta nenhum spoiler de um filme desse tipo, não assista. Mas se você não tá certo se você vai querer assistir ou não, então assiste, porque talvez você mude de ideia e decida não assistir ou decida assistir, né? Primeiro eu vou falar um pouco... bom, primeiro vamos fazer aquela parte chata, né? Então, pessoal, é o seguinte, né? Eu tenho esse canal que chama Diletante Extraordinário, e você pode se inscrever no meu grupo do WhatsApp, no qual eu faço anúncios não só do material que eu posto no canal do YouTube, mas também alguns textos que têm alguma relevância que eu posto no meu site tsal.org. Dentro disso eu tenho um boletim informativo que eu pretendo enviar sempre pretendo, né, enviar com maior... Esse boletim eu tenho que avisar, né, eu sou budista, então esse boletim tem um pouco um teor principalmente budista. Eu devo falar uns 10 ou 20% de cultura, se é que isso é a parte que interessa a você e não o Dharma, né, do Buda. Então talvez não seja interessante o boletim, mas tá aqui, né, se você tiver talvez uma curiosidade, né. Então, também lembrando que eu tenho um outro canal no YouTube que é um pouquinho maior que esse aqui, que é o canal Tendril. O canal Tendril é sobre budismo tibetano. E ele também tem um grupo no WhatsApp, né, no qual você pode se inscrever para receber essas informações sobre essa maravilhosa tradição espiritual. Difícil dizer se é espiritual, se é religiosa. Difícil dizer o que é o budismo. O budismo é o Dharma, né? Então, e daí, claro, nós temos que deixar isso aqui pronto aqui no início, né? Essa minha atividade eu faço de graça, eu faço por a minha própria expressão, mas se por acaso você tiver uma mente generosa, uma vontade assim de contribuir com alguns reais, eu deixo aqui meu código QR, conexõesauspiciosas@gmail.com, é a chave Pix, né, o e-mail que é uma chave Pix. Se você quiser fazer sugestões, também comentários, qualquer coisa, você manda para esse e-mail aqui. Pode tentar fazer no comentário aqui do YouTube, mas eu tendo a ser um moderador muito exagerado, assim, se eu não gosto de qualquer coisa, e daí eu não tenho como responder. Então, se você quer uma resposta, escreva para o meu e-mail. Mas comente no meu canal de outra forma, né? Talvez seu comentário seja, né, ampliado para ser gigantesco. Agora nós estamos com 222 inscritos, né, para esse gigantesco palanque internacional, né? Tem pelo menos uma amiga da Alemanha que está assistindo aí. Talvez dois, talvez três. Não sei por que tem tanta gente na Alemanha, né? Mas não sei em outros países se tem alguém assistindo, mas no Brasil com certeza tem. Então, vamos falar sobre algumas coisas que eu, antes de começar com o teste, né? Então, a gente tá voltando aqui, lembra que eu tinha, esse talvez fosse o filme mais novo baixado no último vídeo que eu comentei sobre filmes, que foi aquele 48 filmes para você assistir quando tá doente, né? Tá aqui o código QR, se você não viu, assista lá. Eu falo de 48 filmes totalmente díspares, um nada a ver com o outro, extremamente bons, extremamente ruins. É assim, é o saco de gatos mais incrível da internet, né? Então esse Slingshot aqui, provavelmente não vou assistir. Parece que é uma ficção científica aí e tal. E a nota 6.3 parece boa, mas eu acho que, na verdade, essa nota tá desatualizada. Tem uma nota melhor agora, mais baixa. Cuckoo. É, talvez eu veja isso. Então, Blink Twice. Esse filme se chamava Pussy Island. Então, né, não sei. Talvez seja bom esse filme. 6.8, nota tá boa. Isso aqui eu recebi essa recomendação quando a gente estava falando sobre o... Por que eu cheguei no Hugh Grant? Não sei, mas num podcast qualquer, eles recomendaram esse filme aqui, Lair of the White Worm, que parece que é um filme bem esquisito, de 1988. Deu vontade de assistir. Acho que vou assistir. Aí eu conto pra vocês
Talvez eu faça. Na verdade, o que eu quero fazer, agora eu vou pular esses dois aqui, depois eu volto. O que eu quero assistir, talvez hoje, e fazer um próximo vídeo de cinema, é sobre esse A Substância, que parece que é um filme de terror corporal. E tem a Demi Moore, tem aquela outra moça que tá no Kinds of Kindness, que eu não sei o nome dela, mas ela é bem bonita também. Demi Moore tá absolutamente incrível, né, com a idade dela. Eu não sei se é 51 ou 61. Faz uma grande diferença, né? Mas, nossa, tá incrível, né? E, bom, aqui, claro, no filme vai ter uns efeitos especiais, algumas coisas assim. Então, assim, parece que é um filme sobre essa coisa de Ozempic e também do Botox, né? Essas coisas que as pessoas usam por estética, às vezes. O Ozempic, claro, tem um uso medicinal, mas as pessoas estão usando em massa, assim, para ficar mais magras e esses preenchimentos todos. Então, enfim, tem uma poção mágica aí que tem no filme e a pessoa rejuvenesce, mas tem, claro, tem uma. Aí parece que esse filme tá sendo polarizado, assim. Então vai ser interessante comentar, né? Então esse Peak Season, não tenho ideia do que seja, mas vou assistir pelo jeito, a capa gostei, nota tá boa. Between the Temples eu gosto do Schwartzman, e parece que é uma comédia aí sobre um, um rapaz que é rabino, e daí ele começa a se relacionar com uma moça que vai fazer um bar mitzvah, uma coisa assim, né? Não sei, né? Talvez humor judaico, né? Talvez seja bom. Eu gostei muito de Shiva Baby. Vou até botar a capa aqui. Quem quiser assistir esse filme, Shiva Baby, é bem bom esse filme. Procure. Killer Heart. O que será isso? Será que devo assistir isso? Tem aquela garota ali que eu gosto. Acho que eu vou ver isso aqui. 5.3. Não, bah, isso aqui tá difícil, né? Não tá fácil de assistir isso aqui. Acho que não vou assistir. Tentem me convencer se eu devo assistir isso aqui ou não. Então, Will and Harper. Isso aí é para ser um documentário com o Will Ferrell e um amigo dele. Talvez seja bom. Estão fazendo muita propaganda na mídia, né? Mas aí não dá para saber porque são as próprias pessoas que participaram do filme. Que foi o que também aconteceu com o Wolves, que eu acho que é pior do que aquele filme com o Matt Damon, né? E o Casey Affleck. Eu acho que é pior que aquele filme Os Provocadores, uma coisa assim. The Instigators em inglês, que eu falei no vídeo anterior, que é uma droga, né, não serve pra nada. Esse aqui eu acho que serve menos ainda, o que é um desperdício, porque essas pessoas aí, eles são, tá, tudo bem, estrelas de Hollywood, etc, né? Mas o George Clooney é uma pessoa com uma cabeça e é uma pessoa que não é uma pessoa ruim também. Então, e é um artista e faz coisa boa de vez em quando, né? Michael Clayton é um baita de um filme. O Brad Pitt, mesma coisa. Talvez eu não seja tão fã do Brad Pitt quanto do George Clooney, mas ele não é ruim, não tem nada contra ele, acho que ele faz muita coisa boa de vez em quando. Fez um filme muito ruim recentemente também. Então isso aqui, esse tipo de filme aqui, esse Wolves, é o tipo de coisa que vocês estão vendo que não é tecnologia, é esse tecnofeudalismo mesmo dos streamings está produzindo, tá levando, né, o dinheiro, corrompe a arte. Não é que eles são sellouts, porque eles sempre foram sellouts, né? Eles são estrelas de Hollywood. É diferente, é uma coisa assim. Ninguém queria fazer esse filme. Eu não vi o filme ainda, né? Mas eu já tenho essa noção assim que ninguém queria fazer esse filme. O Brad Pitt não, mas o Brad Pitt também. Os dois fizeram uma matéria pra GQ que tem a ver com a promoção desse filme. O George Clooney foi em vários talk shows, né, para promover esse filme. E daí fala animadamente e tal. Aí tu pensa, pelo menos, né? Vai ter os artistas e tal. Mas aí tu fica pensando no desperdício de tempo e de recurso e do teu tempo. Imagina se tu vai no cinema e ainda paga pra ver um negócio desses, né? Então, não, pessoal. Isso aí é o que acontece quando a gente tem, né, todo mundo pensa assim, mas essa pirataria e tem que remunerar os artistas, ahm, e o streaming, mas o streaming não, né, a solução que deram para a pirataria, que foi o streaming, não remunera corretamente os artistas, e quando remunera, produz essas distorções ridículas aí, essas perdas de tempo completa, né? Sempre se fez filme ruim,
Sempre teve intromissão do estúdio em fazer filme ruim e assim por diante. Mas eu acho que, pô, né? Eu acho que piorou. Piorou bastante. TV melhorou um pouco e o cinema tá piorando, né? Então, isso daí é o meu comentário que fica sobre isso. Vamos entrar então no assunto de hoje. Primeiro eu vou dar uma contextualização. Esse barulhinho aqui eu mexendo no controle remoto. Primeiro eu vou dar uma contextualização do Roman Polanski, né? Então eu gosto do trabalho do Roman Polanski, sempre gostei do trabalho do Roman Polanski desde criança. O primeiro filme do Roman Polanski que eu vi, que eu não sabia que era do Roman Polanski, mas ele até aparece como ator nesse filme, em português é A Dança dos Vampiros, né? Então até acho que o título foi original, porque esse cartaz que tem ali, ó, Dance of the Vampires. E foi o filme no qual também eu conheci a Sharon Tate. Eu vou tentar achar algumas cenas aqui. Então, né, o Roman Polanski era casado com a Sharon Tate. Eu não sei se era já casado com ela quando eles fizeram esse filme. Mas Sharon Tate é essa beldade maravilhosa que vocês estão vendo aí, que foi assassinada grávida de 9 meses naquele crime extremamente aleatório, né, que terminou a era hippie, que é o crime do Charles Manson. Foi esfaqueada pelas moças que eram do culto do Charles Manson. E, né, a Sharon Tate, ela é essa maravilha toda aí. E o Roman Polanski era um escrotão com ela, né? Hoje em dia a gente pode ler a história. Ele realmente não era um cara muito razoável, traía ela bastante, jogava na cara dela. E é um cara baixinho, feio, né? Enfim, tem tudo pra gente não gostar do Roman Polanski, né? Então esse filme é uma comédia de vampiro. Ele é um pouco assustador. Ele é um filme que, quando eu reassisti, eu não achei tão bom. Esse é um filme que, quando eu reassisti recentemente, eu não achei tão bom, mas quando eu era criança eu adorei, né? Então, depois, quando eu fui ligando os pontos, né? Quando a gente fica mais adulto e daí começa a saber de uma coisa e de uma outra, eu fiquei sabendo da carreira desse Roman Polanski. Então, ele ganhou um Oscar. E aqui, né? Claro, o maior filme dele é o Chinatown, que é o primeiro e maior, não sei se é o primeiro, mas é o maior neo-noir, né? Noir são filmes que eram em preto e branco, nos anos pós-guerra, né? Anos 40, anos 50, e que tinha aquela coisa de um detetive, de uma femme fatale, tem uma série de clichês em redor do filme noir. E ele, nos anos 70, né, em 74, ele fez esse Chinatown, que é um baita filme com Jack Nicholson, com a Faye Dunaway, e é um filme, curiosamente, ele vai ter esse tema né, das vítimas com relação a crimes de natureza sensual, né? Que não dá pra falar a palavra aqui no YouTube, né? Mas enfim. Então esses crimes, né? Então no Chinatown tem né, spoiler alert para um filme de 1974, né? Mas tem uma questão aí bíblica problemática aí. Uma questão assim, edipiana, não electriana, mas nada a ver, porque né, a mulher é vítima do pai. Então, esse é o grande review do final do filme. Você tem um twist, eu tô realmente estragando o filme pra você. Então, desculpa aí, né? Mas enfim, outro filme excelente dele é O Bebê de Rosemary, né? Então, esses dois, o Chinatown e O Bebê de Rosemary, eu gosto muito tanto do Ghostwriter, esses quatro aqui eu gosto bastante, né? O Le Locataire é um filme. Ele é polonês, mas ele começou a filmar na França, por isso que muitos dos filmes dele, né? Eu vou entrar também porque que ele anda pela França bastante agora, né? Principalmente depois dos anos 80, mais ou menos. Mas que tem a ver com esse problema aí generalizado. Mas enfim. Esses quatro filmes, o Locataire, o The Tenant, é o locatário, mas não é isso, né? Tem uma palavra em português boa para uma pessoa que aluga um apartamento, um inquilino. O inquilino é quem. É, o inquilino, né?
O Bebê de Rosemary é um baita de um filme. Também terror corporal, como esse é a substância, né? Dá pra dizer que é um terror corporal, satanismo. É um filme bastante assustador, bastante perturbador. Vocês podem reparar ali que a nota do filme é 8, né, no IMDb, mas eu dei nota 9, é um dos meus filmes favoritos. Chinatown também eu dei nota 9, é um dos meus filmes favoritos. Esses dois, né, um de 68, um de 74, também A Dança dos Vampiros, são filmes que eu gosto bastante. Esse Ghostwriter não é ruim, nota 7, o Locaté. Eu dei nota 6, talvez eu não gostei tanto, não tô lembrado também. Agora, com relação aos filmes recentes dele, tem esse de 2019, J'accuse, é bem bom, dei nota 8. Eu vi esse de uma história verdadeira, a respeito de uma história verdadeira, será que é? Eu vi esses todos aí, são assistíveis. Carnage é muito bom, não tenho ideia de como é o título em português. Esse Oliver Twist é um muito ruim, né? Então, o pianista é ótimo. O Nono Portal é um filme, estritamente falando, é um filme ruim. Mas, como em 99, quando eu assisti, eu ainda tinha algum interesse em ocultismo e tal, um filme meio... Tem uma coisa também de livros raros, de ocultismo, e o Johnny Depp, hoje em dia, pra mim, é difícil de assistir o Johnny Depp, eu acho ele muito canalha, né? Como uma pessoa horrível, assim, por vários motivos. E um ator também que piorou com o tempo, não é mais um bom ator há muitos anos. Então já podemos comentar também então sobre essa questão. Logo antes de fazer o Tess foi o primeiro filme que o Roman Polanski fez logo depois que ele cometeu esse crime também com uma menor de idade. Numa situação, né? Bom, ele já tinha perdido a esposa num assassinato quando ela estava grávida, né? Sharon Tate, mulher linda. E daí, eu acho que ela, não sei se essa guria tinha 13 ou 14 anos de idade. E aconteceu essa situação aí, né? Eu não creio que, né? Não se não sabe essas coisas, né? Mas eu não creio que o Polanski seja um ofensor repetido, né? E considerando a natureza de Hollywood nessa época e tal, né? Não é que eu esteja desculpando o que ele fez, mas o fato é que ele fugiu e fugiu dos Estados Unidos para não ser preso, né? Ele não pode estar em nenhum país que tem um acordo de extradição com os Estados Unidos, né? Porque senão ele vai ser preso por causa desse crime que não prescreve. E, bom, a mulher, né, tá viva, perdoou ele já, e já passaram-se muitos anos, né? E ele tá na França nesse tempo todo, né? Ele não pode muito se movimentar lá da França. Então, Tess, que é um filme que se passa na Inglaterra, até tem esse comentário um pouco sobre a Inglaterra no filme, sobre a Revolução Industrial e... bom, enfim, né, o Thomas Hardy escrevia sobre a época dele, né, o contexto social dele e assim por diante. Mas o Polanski se viu obrigado a filmar na... ah, a filmar na França, né, por causa dessa situação legal. Então, nós estamos falando aqui, por exemplo, né, eu tenho nojo do Johnny Depp. O Johnny Depp ele não fez nada tão errado quanto o Polanski fez, né? Mas ele é um homem escroto, de forma geral, assim, né? Mas o Roman Polanski, eu continuo consumindo bem a obra dele, né? O que não acontece com o Woody Allen. Então eu explico bem essa diferença, né? Então eu acho que o Woody Allen, que é o mesmo problema, né? Mesma situação, mesmo tipo de crime que ele cometeu, né? Supostamente cometeu, no caso do Woody Allen, né? O Roman Polanski, eu não sei se ele chegou a ser julgado, eu acho que sim. Ele fugiu depois de ser julgado, né? Então ele foi condenado. Então tem essa diferença, né? Então a gente fala que a pessoa cometeu o crime depois que a pessoa né? Vamos lá voltar eu fiz um artigo sobre direitos humanos e budismo, né? Então é por isso, você não fala da pessoa como sendo criminosa ou tendo cometido um crime antes da pessoa receber, né, a sentença. Então acho que no caso do Roman Polanski ele recebeu a sentença, mas ele fugiu. E o Woody Allen não recebeu sentença nenhuma, né? Então ele é supostamente, né, um criminoso nessa área. E eu acho que a arte dele, muitas vezes, muitos filmes, principalmente um filme que eu adorava, que é o Manhattan, eu vou botar a capa aqui, filme do Woody Allen, né? Bom, no filme do Woody Allen tem uma namorada de 17 anos, e ele já é um cara, sei lá, de 40 anos de idade, os 50 anos de idade, não sei bem que idade ele tinha naquela época.
Ele é muito velho agora, né? Mas acho que esse filme é de 79, 80. Talvez ele tivesse 40 e poucos anos. Ah, e daí fica difícil de assistir, porque. E é um pouco também o que aconteceu com o Louis C.K., que é um crime bem menor, ao meu ver, né? Foi um tipo de situação sexual bem mais branda do que esses dois aí, do que o Polanski. Mas o Louis C.K., que é um comediante norte-americano, ele faz muito humor em torno das questões que levaram ele a ser, né? Daí, e depois também quando ele voltou a fazer, ele foi cancelado, assim, acabou com a carreira dele, acabou com a grana dele e tudo. Mas quando ele retornou a fazer stand, ele voltou amargo, assim, né? E seguiu falando dos mesmos temas também. Então, aí, né, é que nem quando eu falo do Michael Jackson, assim, que é o mesmo problema também, né? Então, o Michael Jackson, eu não tenho problema de ouvir nenhum, acho bom a música Thriller, o disco Thriller, e gosto muito de Billie Jean, gosto muito de, sei lá, Beat It, três músicas que eu gosto, assim, Beat It eu gosto muito, Billie Jean gosto muito, né? Acho tremendas essas músicas, assim. E elas não têm nada a ver com o crime que ele supostamente cometeu, né? Então, pra mim, não tem problema nenhum, né? Não tô desculpando nada, nem preciso desculpar nada, porque a arte, nesse caso, não tem nada a ver. Mas quando a gente tá falando do Woody Allen, aí o bicho pega, né, meu amigo? Então, daí, voltando ao argumento contra mim mesmo aqui, né? Esse filme, Tess, esse é um filme que trata dessa questão, né? Trata dessa vitimização da mulher. Só que ele faz isso, o diretor, né, no caso o Polanski, ele não é que nem o Woody Allen, que ele é o ator dentro do filme dele, e se não é ele o ator, é a voz dele, né? Então aqui nós estamos tendo a voz do Thomas Hardy, que é a pessoa que escreveu o romance no qual Tess é baseado. De fato, a gente pode dizer até que no que o, o Roman Polanski com o roteirista dele alteraram, no que eles alteraram a história do Thomas Hardy, foi para melhor, porque o Thomas Hardy, bom, naquela época eles publicavam no periódico a novela, né, o romance, em inglês fala novela, publicavam em capítulos, assim, no periódico, depois eles juntavam, faziam um livro, né? E quando ele publicou o periódico, rolou. Algumas coisas ficaram muito mal faladas, porque não podia, né, a moça ter sido, ter sido vítima, né, de uma questão dessas, e ela não, não podia ser a heroína e a vítima ao mesmo tempo. Né? E que é uma coisa que a Tess no filme, na história da Tess, do livro, do filme, ela é vitimizada pela vitimização dela, né? Que é uma coisa tradicional que acontece acontecia muito mais, mas ainda não acontece, né? Então a vítima é a culpada do que aconteceu com ela é punida pelo que aconteceu com ela, então isso acontece no filme. Mas, ironicamente, né, quando o Thomas Hardy fez a novela, ele teve que alterar a história de uma forma de que quando ela sofreu, né, quando ela sofreu o ataque que ela sofreu de natureza pruriente, né, de natureza, não dá para usar a palavra, né, eh, quando ela, né, foi vitimizada, ela, o Thomas Hardy teve que fazer com que ela estivesse dormindo sem perceber o que estava acontecendo, e daí teve que ter uma espécie de um casamento, também teve que inventar um casamento para purificar a situação. Então ele alterou a história que foi publicada nos periódicos, e a versão final do texto, ele era um cara muito progressista, Thomas Hardy, inclusive dá para ver pela história, né, da Tess, que ele era um cara pra época, assim, tá muito além, né? Mas ele teve que se dobrar ao público e fazer a história um pouco mais aceitável, assim, pro gosto, pro puritanismo da época, né? Se nós estamos falando, eu acho que, sei lá, não, vou chutar aqui 1880, 1890, por aí que ele publicou Tess. Né? É meio sem tempo. Pode ser em qualquer momento, a gente não sabe a idade pelas caracterizações das pessoas, mas essa transição do trabalho camponês para o trabalho industrial. E essa transição do trabalho camponês para o trabalho industrial tem um pouco a ver com a trama, assim, no sentido de que
da perda de inocência da Tess, né? Então, no início do filme, a gente tem uma Tess que ela não entende, ela é tão jovem, ela é tão, não tem bem clareza de que idade ela é. Era pra ser, inclusive, o filme é dedicado a Sharon Tate, né? Era pra ter sido feito esse filme, o Polanski devia ter sido feito esse filme 10 anos antes, com a mulher dele, né? Que ela não era uma má atriz, ela era uma mulher linda, como é a Anastasia Kinski, mas ela não ia ficar bem nesse papel como a Anastasia Kinski ficou. Então, não dá pra dizer que foi afortunado que ela morreu, né? Mas foi afortunado que foi a Nastasia Kinski que acabou fazendo esse papel em vez da Sharon Tate. E o filme é dedicado a Sharon Tate, né? Porque eles dois leram romance juntos e planejaram fazer o filme juntos, e daí no fim, né, acabou sendo a Nastasia Kinski que fez o filme. Então não se sabe bem a idade que a Nastasia Kinski tem no início, né? Mas ela era bem jovem, ela não entendia essas coisas, né, de sexualidade assim e tal. Ela sabia que tinha uma ameaça ali por parte dos homens, ela sabia fugir, saber que não é, né, que ela tinha que manter uma compostura, não podia. Várias vezes basicamente o início do filme todo é ela sendo seduzida, né, por esse primo dela. Mas então, a história interessante da Tess, e que eu acho que é uma coisa que até tem a ver lá com o que nós temos que falar no Dharma às vezes, eu pensei muito que palavra que eu ia usar, né? Então, reavaliação é uma palavra, mas eu acho que revaloração, porque reavaliação é meio, né? Mas tem uma revaloração da Tess, né? Então, o que revaloração tem a ver com Dharma, né? Então, recentemente recebi ensinamentos do meu professor, e daí ele comentou assim, ele estava falando daquele programa que tem. Ninguém na plateia tinha assistido, mas ele estava falando do Antiques Roadshow, que é um programa que tem tanto nos Estados Unidos, mas claro, primeiro veio da Inglaterra, que as pessoas levam os objetos, as obras de arte que elas acham no porão, no sótão de casa, herdaram de não sei quem, não sabem bem a história, e elas vão lá descobrir se aquilo é autêntico, se vale dinheiro, se não vale dinheiro. Então acontece duas coisas nesse programa, né? Então a pessoa leva uma coisa, ela diz, isso aqui foi fulano, é maravilhoso, deve valer uma grana, e daí o antiquário lá, a pessoa especialista na coisa, ela olha, examina, se diz, não, isso aqui é uma falsificação dos anos 60, não tem 300 anos de idade, isso aqui vale $12, 12 libras, sei lá que dinheiro eles estão usando agora na Inglaterra, né, pounds. Então, acaba com a pessoa, né? Às vezes a pessoa não está preparada para ouvir que o objeto dela não vale nada, né? E por outro lado, às vezes a pessoa vai despretensiosamente lá averiguar alguma coisa, e daí quando vê 30 mil libras, 50 mil libras, né? O especialista, ele é capaz de olhar para a coisa e dizer, isso aqui num leilão vai valer tanto, isso aqui num leilão, isso aqui vai longe, né? Isso é uma coisa valiosa, realmente, né? Então, no budismo, quando a gente pensa no Mahayana, na natureza de Buda e assim por diante, pensa em receber iniciação também, então a gente é reavaliado, revalorizado, né? A gente reconhece que, bom, tem uma natureza de Buda, então todo mundo... É engraçado porque isso também não é uma coisa assim, pessoal, né? Então a pessoa diz, não, agora eu tenho uma iniciação, eu sou especial. Não, a pessoa quando toma uma iniciação, ela diz, não, agora você vai ver todos os seres dessa forma, porque o que você está revalorando é toda a experiência fenomênica. Você não está revalorando só a sua pessoal, a sua iniciaçãozinha pessoal que você recebeu de materialismo espiritual, que agora você vai ser o tal, porque você recebeu uma iniciação, né? Ou mesmo, né? Então a gente tem também umas situações assim, o Patro Rinpoche, ele era revalorado o tempo todo, porque ele se escondia, ele não queria ser reconhecido como o tal, um grande professor, etc. Ele andava que nem um mendigo por todos os lugares, e de vez em quando via, tinha às vezes as pessoas batiam nele, as pessoas tratavam ele mal, tratavam ele como um criado, tratavam ele como um tibetano desqualificado qualquer, assim. E ele era um lama elevadíssimo, reconhecido, educado, de muita realização, muita prática, né? Quando se via reconheciam ele, porque naquela época não tinha imagem, né, da pessoa para saber como é que era a cara da pessoa, né? Mas daí por um motivo ou outro reconheciam que ele era ele. E daí, né, o lama lá saía do trono e se prostrava para ele. Não, esse cara aqui é o maior, né, de todos, né? Então ele passava por essa revaloração, assim. O Tess é um filme sobre revaloração num sentido bem interessante, negativo também. Toda a maldição do filme ocorre porque o pai da Tess
que é um bêbado, é um cara meio perdido, assim, né? Então, um velho, assim, que tem uma vida que ele acha meio sem sentido. Na verdade, até tem uma coisa que no filme a gente não sabe como ele perdeu o cavalo. O cavalo muito importante, a coisa mais importante para produzir dinheiro para a família, né? A prosperidade da família, era ter o cavalo para carregar a produção, sei lá o que que eles fazem, né? Então ele tinha um cavalo, morreu o cavalo. No filme não explica por que morreu o cavalo, mas no romance do Thomas Hardy, quem matou o cavalo porque era uma criança e porque estava distraída, né? O cavalo bateu em alguma coisa né, tiveram que sacrificar o animal e tal, e foi a culpa da desgraça familiar era da Tess, né? Então o pai da Tess cruza com um cara na rua, assim, que é um cara assim um pouco menos pobre, assim, é um Sir, né? E ele chama o pai da Tess de Sir. Ah, Sir John, não sei o quê. Assim, e o pai pergunta, isso não é a primeira vez que tu me chama de Sir, que história é essa? Eu sou né, um pé rapado aí. E o cara diz, não, eu dei uma pesquisada, a sua família era importante, você é descendente dos Dumberville. Então por isso que o nome do romance do Thomas Hardy é Tess de Dumberville. E parece que era verdade mesmo, né? Eles eram uma família que decaiu na pobreza, assim, perderam as posses, mas eles tinham um título de nobreza, supostamente ainda, né? Então, daí o velho se anima, né? O velho pensa assim, nossa, agora a gente vai conseguir dinheiro, porque agora a gente... Ele dá uma... O outro... O outro senhor dá uma revaloração nele, assim, diz, não, na verdade você é nobre, você é o cara, né? E isso que começa a tragédia da Tess. Porque, a princípio, pelo menos no filme, ela não tem interesse nenhum nessa história. E, tipo, ela não quer ser uma. Ela duvida, não leva a sério e tal, né? Mas daí, no filme não fica claro porque no filme ela não matou o cavalo, né? Mas no romance ela meio que tá culpada porque ela matou o cavalo, então ela tem que fazer alguma coisa pela família. O que acontece é que eles descobrem que tem alguns Dumberville ainda por aí. E eles pensam assim, vamos mandar ela, pelo menos para ver se tem uma aproximação, se consegue um emprego, uma ajudinha, né? Um cavalo, de repente, assim e tal. E até ela já, se puder, não quero ir, né? Não quero ir lá ser eu. Eles já pegam pensando que, né, ela é a mais apresentável, ela tá numa idade boa, de repente, para casar com alguém, né? Eles já pensam assim, né? De repente aparece uma figura que, né, ela que se interessa nela e tal, né? E então é o que acontece, né? Ela vai lá na tal da casa da família dela, supostamente do pessoal parente dela, né? E o mais engraçado é que logo tu vê que o pessoal que tá com aquele título compraram o título. Eles, né, de alguma forma, daí o cara até fala assim: você é minha parente, você é Stoke, porque o nome original do cara é Stoke. E daí ela disse, não, não, somos Dumberville, não sei o quê. Aí o cara diz, tá, Dumberville, cara. Até o cara, a mãe dele deve ter comprado, ele nem se considera, assim, essa nobreza, ele não tá nem aí, eles têm dinheiro, né? Que é outro elemento aí desse romance, dessa transição para a Revolução Industrial, que é essa revaloração da própria, né, da cultura, assim, que hoje em dia, por exemplo, a gente pega essas pessoas que são. Todo mundo fala assim, mas pelo menos o Elon Musk é um gênio, e não sei o quê, o Bill Gates é filantropo, etc, né? Mas em certo sentido, eles não são. Eles não têm a nobreza, né? O que seria a nobreza nesse caso? Seria eles terem uma educação própria, adequada, para olharem o mundo de um jeito, né, revalorado, assim, de ver o mundo como uma possibilidade nobre, né? Então eles são uma mentalidade classe média com muito dinheiro. É isso que eles são, né? Com essa mesma mentalidade classe média do iluminismo e da questão da Revolução Industrial, mesma coisa que estava penetrando, né? Essa mentalidade secular. E essa mentalidade. Claro, não vamos dizer que não tem problema, distorção no uso da nobreza, né, nos sistemas anteriores. Claro que tinha problemas, vários problemas e tal. Mas esse dinheiro novo, ele tem umas prerrogativas próprias de dinheiro novo, que são os problemas que a gente vive hoje em dia, né? Que são esses problemas, assim,
ah, as distorções que eles causam em termos ambientais e assim por diante se devem a esse fato de que porque o feudo, né, até o senhor feudal, o rei e tal, o lugar era dele, os animais que o cara caçava lá era do rei. Então ele tinha interesse pessoal em proteger o ambiente porque o ambiente estava ligado diretamente a ele, né? No mundo moderno, não. No mundo colonial, a partir do colonialismo, a partir do iluminismo, o mundo é uma coisa para ser explorada, assim como a própria Tess, né? Chega lá a moça bonita pro cara e o cara, deu, né? Imediatamente ele começa a cortejar a prima, entre aspas, a prima, né? Então tá, ele contrata ela para cuidar de um galinheiro, também dá um cavalo para a família, mas imediatamente ele parte para animalidade, assim, né? Ele não é nem muito sutil, assim. Ele é um bruto, assim, comete uma violência com ela. Claramente ela não estava interessada, claramente ela não sabia o que estava acontecendo e claramente ele colocou ela numa situação. Daí é engraçado, porque né, tem até um senhorzinho que eles estão tirando sarro dela por algum motivo, os outros trabalhadores, né? E daí o cara, logo antes de acontecer o crime, né? O cara vai lá e resgata ela daquela situação vexatória ali entre os outros trabalhadores. E o cara comenta assim: bah, saiu da panela para cair do fogo, né? Tipo, ali com aqueles ali, ela tava meio mal, com os outros, muito pior. No filme ela nem estava muito interessada em ser uma pessoa nobre, ou ela tinha alguma responsabilidade com melhorar a situação da família dela, né? Bom, ela é engravida nessa situação aí e foge de volta para casa, né? Desaparece, assim, não dá mais satisfação pro cara, né? Pro criminoso, pro cara que comete a atrocidade com ela lá e tal. Aí, pior ainda, né? Então a criança daí ela volta a trabalhar no campo, assim, e tudo. Sempre tá trabalhando numa miséria, fazendo umas coisas horríveis, assim. Uma moça tão bonita, jovem, carregando cargas e trabalhando na terra, e se estragando toda, assim, né? E o bebê ali no meio daquela situação, e o bebê meio doente, quando vê, o bebê morre. Mas aí, logo antes do bebê morrer, o pai estava envergonhado da filha ter um bastardo, e ele não deixa o sacerdote da região, o padre deles lá, mas não é padre porque provavelmente não é católico, né? Mas não deixa o cara ir batizar a criança. Então, porque, não tem filho todos os meus filhos aqui são batizados, querendo meio que esconder o fato, todo mundo sabe que ela tem um bebê, né? Aí no outro dia só aparece a coitada da Tess indo lá pro padre esse, pro pastor esse. Eu queria saber se eu fiz certo, porque nós pegamos um livro lá e eu joguei uma aguinha na cabeça do bebê antes dele morrer, para ele ser batizado, para ele não, né, para ele não ir pro inferno, não ir pro limbo, porque não era batizado, ia morrer o bebê e tal, né? E e dela conta que ela fez tudo e o padre e o religioso lá diz: "Não, até que você fez tá certo e tal, ele vai pro céu, tudo, né?" Ah, tá, então eu queria enterrar ele no cemitério com as pessoas normal. E ele, mas daí não dá, né? Porque as pessoas, não é uma decisão só minha, né? Todo mundo enterra a família ali, para enterrar o bebê junto. Aí os outros têm que aceitar, e daí eu não posso tomar essa. Então, né, o primeiro pai vitimiza ela, porque meio que. Porque manda ela para essa situação, né? Faz ela entrar na pilha dele de ser um Dumberville, de ser um nobre, depois, e também, porque, né, não deixa a criança ser batizada, depois, e também o cara, o primo do parente, o suposto parente dela, né, também faz esse crime que vitimiza ela, e agora o padre, né, então é a religião, é os ricos, é a família, todo mundo ferrando a coitada da Tessa. Vocês veem como essa história do Thomas Hardy é moderna, né? É um negócio assim feminista, é um negócio assim já podia ser livro-texto, assim, né? De começo de um negócio desses aí. Aí a Tess resolve conseguir um trabalho assim melhor e tal depois dessa situação toda e ela vai trabalhar tipo numa empresa de laticínios lá, né? Que não é uma empresa, porque não é pré-industrial ainda, então as vacas lá são ordenhadas à mão e tudo, né? Não tem essas máquinas tudo que tem hoje em dia. E lá tem um rapaz que meio que se apaixona por ela, né?
Então, no meio de tudo isso tem algumas. É bem interessante esse filme. Eu acho que na versão que eu. Tem uma versão mais. Tem vários cortes, né? Tem várias edições desse filme. Eu assisti uma versão bem longa. Na versão mais longa que eu tenho, tem muito elemento também de magia e religiosidade, né? Então eu vou comentar um pouco sobre isso também, porque o que acontece primeiro ela vê que o cara tá apaixonado por ela, e ela se apaixona pelo cara também, e daí a vaca não tá dando leite, os caras dizem, quando a vaca não facilita o negócio do leite ali, é porque tem alguém apaixonado. E daí ela fica super nervosa, porque os caras já sacaram, né? Daí eles não sacaram, eles não estão vendo aquilo acontecer, mas eles desconfiam e aquilo serve o chapéu nela. E daí também, né, eles ficam horas discutindo quando é que eles vão chamar um xamã lá pra resolver a situação do leite, porque o leite não tá vindo como deveria vir e tal, etc. E mais tarde no filme, em algum momento, e essa cena com certeza ela é só nessa edição mais longa, no início do filme, meio que ela reza numa cruz, numa pedra, num negócio sagrado, que tem supostamente sagrado, que tem em algum lugar ali, né? Se ela pede, acho que pelo casamento dela, agora é mais ou menos nessa época aí. Depois, mais pro fim do filme, quando ela passa pela mesma pedra, ela tá rezando e vem um cara e passa por ela e diz: Não, moça, não reza aqui. Aqui foi quando foi onde enforcaram fulano, que era um criminoso no século XVI, não sei o que, matou não sei quantas pessoas, e enforcaram ele aqui. Isso aqui não é um lugar sagrado, não. Isso aqui é um lugar amaldiçoado. Então, isso pronuncia, né? A gente não sabe, mas isso pronuncia que o casamento dela vai ser tão ruim quanto a situação dela lá na fazenda, né? Então começa uma história ali com o carinha, que com o interessado nela, que ela sabe que, né, ela tem esse passado, teve um filho já com outro cara, né? E ela quer contar pro cara, mas ela não consegue, o cara não deixa, ou quando chega na hora, ela perde a coragem, e daí cada vez mais eles estão mais próximos, e cada vez é um peso maior se ela contar, é uma perda maior se ele, né, não quiser. E tu fica pensando assim, né? Chega num momento que tu pensa, não, mas não vai ser nada a ver, o cara vai aceitar de boa. Mas daí demora tanto tempo nesse processo que tu pensa, não, só pode ser uma desgraça que vai acontecer aqui. E de fato, eles casam, e antes de consumar, né, eles estão indo numa casinha, assim, que alugaram. Esse cara não é tão mal das pernas de família, assim, não é que ele é rico, mas ele não é pobre que nem a Tessa, assim, né? E daí eles estão num lugar bem legal, com uma lareira, algumas comidas boas, assim, e já vão, daqui a pouco vão consumar a cama. A mulher testa a cama, dizendo, essa cama é boa aqui, vocês vão gostar e tal, não sei o quê. E daí, antes dela falar, ele confessa, olha, né, 1880, ele confessa que ele teve um caso já com uma mulher mais velha, e que daí não era uma situação boa, e que daí terminou, e que tá tudo bem, né, não sei o quê. Aí, ela conta a história dela. E ela fala assim: bom, no meu caso, eu também tive um relacionamento com um cara que era supostamente meu parente, mas eu não sabia o que era. Ele forçou a situação, não foi consensual. E aí eu engravidei, e daí meu bebê morreu. Um monte de trauma aí, né? E o cara tá ouvindo assim, e tu tá vendo ele, e tu pensa, bah, que esse cara vai. O cara começa. Tem uma hora que o cara, quando ele tá ouvindo, ele começa a mexer no atiçador e tu pensa, bah, ele vai bater nela, esse cara. Nossa senhora. Mas daí não, daí ele é bem frio e diz, não, então tá, eu vou embora, esse relacionamento não vai funcionar, né? Ele revalorou a Tess imediatamente, negativamente, assim, por causa da história da Tess, né? Então, né, o bebê foi revalorado, né? O bebê é revalorado, ela é revalorada, e agora o casamento dela é revalorado, e daí no fim. O que tem até um furo aqui nessa história, porque nessa situação, talvez fosse ruim pra ele anular o casamento, né? Mas era bem possível anular o casamento porque não foi consumado o casamento. E teve uma mentira considerável ali, né? Então, naquela época, ele poderia ter argumentado isso e não ia terminar bem pra Tess, mas ia terminar bem pra ele. Mas ele não faz isso.
ele revalora o Brasil. Ele diz assim: sabe do que mais? Eu vou fugir sozinho pro Brasil e você volta pra essa casa dos seus pais lá, como se nada tivesse acontecido. Tá resolvido, assim. E daí no meio do caminho é interessante também porque uma outra moça que era interessada nele interpela ele, assim, e ele fala: vem cá, você não quer largar tudo e vir comigo pro Brasil agora, nesse momento, assim? E ela, olha. Porque ela percebe que nunca mais talvez vai ver ele, né? E ela é apaixonada por ele. Talvez eu vou, então eu vou, né? Mas e a Tessa? Assim, não, a Tessa não é mais, não é mais uma questão, não sei o que, eu vou embora. Mas daí ele pergunta pra ela assim: tá, mas você tá preparada pra qualquer coisa por mim? Você me ama mais do que qualquer uma, não sei o quê? E daí ela diz: não, eu tenho certeza que a Tessa ama mais você. E eu tenho certeza que eu não morreria por você, a Tess morreria por você e tal, etc, né? E daí o cara meio que, tá, vou pro Brasil sozinho, sabe do que mais? Mas que cara, né? Mano do céu, nossa senhora, que absurdo isso, né? Aí morre o pai da Tess, estão lá naquela pobreza, ela tá em trabalhos cada vez mais piores, tem uma cena incrível, assim. Não, mas isso é um pouco depois, Tá, então naquela pobreza e a família perde a casa, ah, e e eles tentam ir para um lugar lá que eles talvez fossem recebidos por causa do tal do nome deles, né? Chega lá, os caras riem da cara deles, não recebem, não dão nem pouso para eles. Aí quando vê ela, a mãe e as crianças, outros filhos, estão tudo morando, montam umas barracas do lado da igreja, assim, e, e até as recém tinha recebido essa proposta do, do carinha que vitimizou ela primeiro, né? Sabe, por que você não me falou? Eu tinha te ajudado, qualquer coisa me procura, não sei o que e tal. Quando ela tava nessa cena muito impressionante que eles têm uma máquina a vapor, assim, e tu fica a cena inteira achando que alguém vai ser sugado pela máquina e vai morrer, que eles estão trabalhando bem no meio ali né, é tipo uma ceifadeira, acho que é uma ceifadeira dessas mecânicas que avança no campo, só que naquela época ela ainda era parada num lugar, e daí eles tinham que trazer o trigo, sei lá o que era a substância que eles estavam, o vegetal que eles estavam colocando ali para processar. E daí, né, tu tá pensando, toda a cena tu tá pensando, alguém vai perder uma mão. E eles estão indo trabalhando à noite com aquela máquina ligada, assim, né? Revolução Industrial, eles não tinham nenhum direito trabalhista ainda, nem nada, né? E o cara tá olhando ali, o rico ali, o sacana que acabou com a vida dela, o carinha. E ele diz isso, olha, é só falar comigo, tá resolvido. Você acha o quê? Você acha que eu não ia ajudar você? Por que você não me falou que você teve um filho? Claro que eu ia assumir o filho, cara. Larga um trololó, assim, horrível, assim, né? Eu tô contando todo o filme, né? Mas é interessante porque até eu tava pensando assim, se eu demorar muito pra fazer esse vídeo, eu não vou lembrar de todas as etapas da história. E o que interessa é esse elemento da revaloração que tá acontecendo com relação a ela, assim, né? E aí ela passa, e daí tá, né? Ela tem ainda a dignidade interna dela, porque ela não se vendeu pra nada, ela tá íntegra, né? Tudo que ela fez, ela tentou contar pro cara, ela. Né, o cara tinha cometido também, tinha tido o caso dele lá, não era virgem nem nada, que nem ela, né? Não tinha essa igualdade aí. E daí, tudo que ela fez, né, não tinha nada de errado, assim, né? Mas então a família dela tá passando fome, sem casa e tal, e ela sucumbe. Nós nem vemos, nós nem sabemos nada que aconteceu. A gente só termina com a família dela na barraca, né? Aí volta o carinha do Brasil, doente com alguma malária da vida aí, tomando umas injeção louca, mas ele quer a Tess agora, mudou de ideia, revalorou a Tess de novo e decidiu que quer voltar com a Tess. Aí ele pesquisa, 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 vai parar lá naquela pousada onde supostamente eles iam ficar, aí fala, consegue encontrar a mãe dela, a mãe da Tess. E a mãe da Tess meio que tem uma ideia de onde está a Tess. Ele é a Tess. Quando veio a cena, eu pensei, nossa, ela tá num bordel. Ela caiu na prostituição. Ela tá com uma. Ela é madame, ela tá meio madame, assim, sabe? Tá meio
com uma roupa meio provocadora e cabelo meio estranho, assim. Mas não era, ela tava morando numa casa, numa cidade de beira-mar, assim, com o primeiro cara que vitimizou ela, né? Aí o. Daí ela desce pra falar com o cara bate lá, né? O marido dela. E ela diz: Olha, aconteceu isso, isso e aquilo. E daí agora então eu voltei pra ele, né? Porque ele é o meu. Porque ele tinha falado na discussão com ela, falou assim: Não, mas eu não posso ser seu marido porque ele é seu marido de direito, né? Porque ele tinha tirado a virgindade dela e tal, né? Que era o que se pensava na época. Tinha tido um filho com ela, né? Então ele na verdade é seu marido, eu não sou seu, não posso ser seu marido, não sei o quê. E daí ela diz pra ele, olha, voltei pra ele, porque você falou isso, né, e tal. E daí também, tu vê que ela fez isso porque a família dela não tinha outro jeito, né? Miséria completa. Tess, I came to ask your forgiveness. Aí o filme toma um rumo bem inesperado, né? Então o grande spoiler acontece nessa cena que até o cara vai embora, né? O marido vai embora. Ela não quer, né? Voltar com ele e tal. E a gente só vê uma mancha de sangue surgindo no teto, assim. O teto naquela época ele era de madeira e daí tinha só, né, umas tábuas ali para o tecido e as tábuas, né? E o tecido manchando assim de vermelho, assim, e a empregada da casa olhando assim, o que que tá acontecendo, né? Então não se vê o corpo nem nada, mas a Tess matou o carinha, né? Matou. E daí ela reencontra o marido, eu não me lembro o nome do personagem, esse salafrário também, que fala as piores coisas do filme. As piores coisas. Nem é o outro cara que fala as piores coisas, é esse cara que fala as piores coisas. E eles começam a fugir. Ele aceita, né, que ela é assassina e eles começam a fugir. Daí quando eles começam a fugir, eles começam a viver na rua e comer umas comidas compradas, assim, vivendo em piquenique, basicamente, né? E eles acabam, é muito interessante, que tá ligado com esse tema também de revaloração da religião, porque tem o seguinte também, tem uma história desse marido dela, ah, ele ser contra as famílias ricas. E ela até fica nervosa. Ela até usa como desculpa o que você ia falar pra mim mesmo, que era a situação dela não ser virgem, né? Mas o que ele ia. Ela fala assim: Não, não é nada, não. É que eu achei que você não ia gostar de mim porque eu venho de família. Você vem de família rica? Não, é porque meu pai descobriu que a gente tem um título e tal. Não, mas não é esse o problema, né? Não é porque talvez você tenha uma revaloração aí como uma pessoa rica, mas você não é, né? Você é uma miserável, na verdade. Eles entram numa casa, daí eles consumam o casamento deles, né? Eles até têm um tempinho ali pra vivenciar o. Mas esse pior pessoa do filme, esse cara, né? Sabe o que se fazia em Stonehenge, né? Mas ela dorme na pedra sacrificial ali, a pedra principal de Stonehenge, e a polícia vem e pega ela e prende ela. E ferrou, né? Só desgraça. Baita de um filme, né? Então, recomendo que vocês assistam em detalhe e, e pensem sobre essa questão da revaloração, né? Tanto positiva quando, sei lá, descobrem que o Patrão Rinpoche é o Patrão Rinpoche, ou negativa, né? Quando batem no Patrão Rinpoche porque acham que ele não é o Patrão Rinpoche. É totalmente independente, né? É engraçado, porque é essa coisa do não eu, né? O que a gente é totalmente independente do que a gente. O que a gente é uma natureza pura, livre, maravilhosa. Todo mundo, né? Não é eu e lá o plebeu não é assim, né? Todo mundo tem a natureza búdica completa, perfeita, inata, guardada, etc, etc. Mas daí a gente é bastante independentemente do que a gente faz, a gente é revalorado pelo karma, né? Pelos ventos que estão acontecendo por aí em torno da cabeça dos outros. Aí quando vê, você é alguma coisa, quando você vê, você não é nada. Às vezes é engraçado, às vezes na conversa com uma. Você pega uma pessoa meio volátil, assim, às vezes eu pego uma pessoa no e-mail bem volátil, assim, né?
Então a pessoa começa te elogiando. Geralmente quando começam te botando assim muito pra cima, assim, aí tu só fala uma outra coisa assim que tu já sabe que não vai agradar muito a pessoa, né? Mas tu pensa, não, a pessoa é meu fã, né? A pessoa gosta do que vai ouvir o que eu tô dizendo, né? Tá dizendo que eu sei das coisas, tá dizendo que eu não sei o que é. Que nada! A pessoa muda, ela te revalora assim por, por uma migalha, assim, né? Te joga na lata do lixo da história, te cancela, assim, por qualquer bobagem que tu fala, né? Então, é... Mas, o que eu tô reclamando, né? Eu não tô na situação da Tess. Eu sou um homem branco no século XXI, tenho banda larga e plateia pra ficar falando bobagem, né? Então, tipo, né, vamos seguir na prática que subjuga as aparências da cultura e a revaloração na direção, né, de sustentar o Dharma. Vamos nos dedicar dessa forma aí, porque não tem muita chance do outro jeito, não. Era isso.